Olá, bom sábado para vocês. Tô passando aqui para dizer que o vídeo de hoje é de um assunto assim do momento, da atualidade, dos últimos tempos. Nós vamos falar sobre ansiedade. E eu convidei a Cris, que também é terapeuta, para falar um pouquinho sobre a ansiedade, atrelando a conceitos bíblicos também. A Cris também é a terapeuta cristã. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, eu vou deixar o Instagram dela anotado, tanto nos vídeos dela, quanto aqui para vocês poderem acessar. Ela tem um grupo de mães que há muitos anos ela vem trabalhando a intercessão nesse grupo de mães. E ela tem uma missão, vamos dizer assim, né, um propósito que a história de vida dela conta com relação a um período que ela passou de dificuldades com a filha dela. Depois vocês acessem o Instagram dela para saber um pouco mais e para, se quiserem mais informações, falem com ela, ela é super acessível para contar a história dela. E nesse momento que ela passou com a filha dela, ela recebeu uma missão do Espírito Santo: faça da sua dor o seu ministério. E é isso que ela vem fazendo tão brilhantemente ao longo desses anos, tanto no conceito da igreja, quanto no orar com essas mães, né? O grupo delas são de mães intercessoras, até chegar à terapia, né? Que ela se formou psicanalista também, e tem várias abordagens, enfim, é uma pessoa assim que sempre que tem alguém que eu não possa atender, é para ela que eu indico. E da mesma maneira, pessoas queridas e amadas por mim, eu também passo para ela atender. Então alguém de muita confiança, e por isso eu trouxe para cá para trazer uma contribuição com esse tema. Eu não vou entregar hoje perguntas reflexivas e nem as dicas reflexivas, tá? Por conta de agenda dessa semana eu não consegui parar um tempo e fazer, mas eu vou tentar fazer isso ao longo da semana e entrego para vocês. Então fiquem hoje com os vídeos da Cris falando sobre ansiedade. Quero primeiramente agradecer esta oportunidade de estar aqui neste canal de transmissão, o Devocional Terapêutico. Andréia me passou esta missão de falar sobre ansiedade. Meu nome é Cristiane, sou psicanalista e vamos destrinchar esse assunto psicanaliticamente e à luz da palavra. O Senhor, Ele nos dá muitos versículos na Bíblia que diz respeito à ansiedade. O quanto que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, não é mesmo? Lá em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. O que Deus nos pede? Que nós devemos trocar a nossa ansiedade pela oração e rendendo graças ao Senhor. Lá em 1 Pedro, versículos 5, 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É desafiador lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque nós temos a falsa sensação de controle. Achamos que estamos no controle, achamos que as coisas dependem da nossa intervenção para que aconteça. Mas vamos trazer para o psicológico. Por quê? Por que nos sentimos tão ansiosos assim? Sabe que o fundo emocional da ansiedade é medo. Então, quando você estiver se sentindo ansiosa, ansioso, faça uma pergunta: do que tenho medo?
Porque a ansiedade é algo que nós vamos viver o resto da vida. Ela é uma emoção primitiva que nos guarda, nos protege, que nos abre uma expectativa. Então, a ansiedade pontual diante de um acontecimento, de uma decisão, de um emprego novo, todos nós nos sentimos ansiosos. É uma expectativa daquilo que está por vir. Mas a ansiedade demasiadamente alta, aquela ansiedade que consome, que te paralisa, que diante de uma situação você fica sem reação, aí você deve perguntar: do que tenho medo? Qual é o meu medo? Porque o nosso cérebro, ele ainda é primitivo. E nós vivemos nesse mundo pós-moderno de tantos estímulos, de tanto estresse, que o nosso sistema de luta e fuga está sempre ativado. E o que é isso, Cris, esse sistema de luta e fuga? É porque o cérebro primitivo, ele foi feito para estar em estado de alerta numa ameaça iminente. Vamos supor lá o homem da caverna. Ele tinha que sair para caça. Aí o seu sistema luta e fuga era ativado. Ele precisava estar ansioso por trazer o sustento para dentro da sua casa. E o que acontece hoje conosco? Nós estamos em sistema de luta e fuga constantemente. Por quê? Porque o homem da caverna entrava na sua casa, cessou o medo, cessou a preocupação. Ele tinha recursos para muito tempo. Aí ele podia descansar. O seu sistema parasimpático entrava em ação e acalmava todo o corpo, todo o organismo. Mas neste mundo pós-moderno, onde nós estamos o tempo todo constantemente ansiosos pelo que vai acontecer, a gente não descansa. Os pensamentos são acelerados, o medo é constante, porque nós achamos que as coisas dependem da gente. Mas quando nós lançamos as nossas preocupações em oração e súplica ao Senhor, nós descansamos nele, porque nós sabemos que ele cuida de tudo. Eu tive a minha filha longe de casa por 4 anos, sem ao menos saber aonde ela estava. E eu aprendi a descansar no Senhor. Até que eu não compreendia isso ainda, quando eu estava lá na minha correria, no meu estresse, achando que as coisas dependiam de mim, eu tive um burnout. A mente deu reset. Depois eu passei essa dificuldade com a minha filha. E aí eu aprendi a descansar no Senhor. E eu digo, o Senhor cuida. O Senhor, ele tem um exército de anjos que acampa ao nosso redor, que nos guarda, nos protege, nos livra e nos traz provisão. Eu não sei qual que é a sua preocupação, se é financeira, se é com a saúde, se é com o filho que não te obedece, mas quando nós lançamos esta preocupação no Senhor, nós descansamos nele. Sabe por quê? Porque o nosso corpo não dá conta de tanta demanda assim. Nosso corpo não dá conta de tanta preocupação assim. Por isso que eu tive um burnout. Porque eu não sabia descansar no Senhor. A partir do momento que Deus me provou, apesar que não tem que me provar nada, né? Mas, sim, Ele me mostrou o quanto que Ele cuida
o quanto que eu posso confiar, o quanto que eu posso contar com Ele, porque eu não tinha controle de nada do que estava acontecendo. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. E hoje ela foi liberta, restaurada, e todos aqueles sintomas que eu tinha de ansiedade, de dor física, eu pude entregar ao Senhor, porque Ele é o meu refúgio muito seguro. Então, quando Deus diz lá em Mateus 6,34, que Ele fala assim: não vos andeis inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não é assim que falam que a ansiedade é excesso do amanhã? Nós não temos controle do amanhã. O amanhã a Deus pertence. Precisamos fazer o que cabe a nós hoje e confiar que o Senhor já está lá, nos aguardando no dia de amanhã. Então, confie. A cada dia basta o seu mal. Vamos focar na dificuldade de hoje, no problema de hoje. E o mais, o Senhor tudo fará. Amém? Deus abençoe, que vocês possam descansar no Senhor. Eu falei um pouco sobre ansiedade, com algumas dicas e algumas perguntas reflexivas, e eu queria fazer um pequeno complemento aqui. Quando a gente fala sobre se sentir em estado de ansiedade, que eu citei lá, que é pra gente se colocar na realidade, o que é isso? Às vezes nós sentimos que estamos ficando num movimento ansioso ou na famosa crise de ansiedade. Quando a gente estiver nesse movimento, fazer coisas simples da nossa rotina, da realidade, nos traz de volta. De volta da onde? A ansiedade, ela costuma fazer com que a gente tenha um pezinho um pouquinho na fantasia. Então, a gente começa a sair daqui desse lugar e fica com a mente já fantasiando, isso nos tira do aqui e do agora. Como que eu posso fazer isso? Tem várias técnicas, né? Desde a respiração, que a gente já sabe que é a mais conhecida, eu puxo o ar pelo nariz em um tempo. Solto em 4 tempos pela boca. Fazer isso ajuda, né? Eu vou oxigenando meu cérebro e vou retornando. Mas tem outros exercícios simples também, como desde levantar e ir ao banheiro fazer um xixi, tomar um copo d'água, como olhar para as coisas que eu tenho em volta. Então, por exemplo, aqui, eu estou olhando, aqui tem a minha mesa. Caneta, mouse, computador. Eu começo a falar essas coisas. Não se preocupa, mesmo que tiver gente por perto, você não precisa falar alto, mas fale, né? Num tom que você mesmo escute, porque você começa a voltar para a realidade. O que você estiver visualizando, onde você estiver, você vai falando aquilo que você está vendo. E isso vai ajudando você a retornar, tirar esse pezinho da fantasia e ir voltando devagarzinho. Vai praticando a respiração, né? Essa respiração consciente que eu presto atenção. Vá olhando à sua volta as coisas que tem e comece a tentar entender se está com um movimento muito grande de pensamentos, uma coisa muito acumulada na sua cabeça. Lembre que você só pode fazer uma coisa por vez. O nosso cérebro foi feito para um foco atencional. Nós estamos vivendo a geração da multitarefa, mas isso não é bom, né? A gente fazer 10 coisas ao mesmo tempo, isso não tem muita vantagem. Aliás, não tem vantagem nenhuma, né? Então, tentar focar em uma coisa por vez. Na mesma situação, quando eu tenho que resolver algum problema, né? Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma atividade no trabalho, em casa, tente focar em uma coisa por vez. Eu só vou conseguir começar e concluir uma coisa por vez. Lógico, existem tarefas grandes, principalmente no trabalho, que às vezes eu começo, eu preciso parar e intercalar uma outra. Tudo bem, acontece, mas no geral, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para tentar dar conta de tudo, pode nos levar para esse movimento ansioso.
Ansiedade, gente, existe fatores que são importantes de entender. Existe a ansiedade generalizada, que é aquele estado de transtorno que eu já estou vivendo, que tudo pode me causar uma crise de ansiedade repentinamente. Mas existe aquela ansiedade como sintoma. Ela é sintoma de alguma outra coisa. Então, eu estou com um certo medo de algo que eu tô passando agora na minha vida e eu acabo tendo uma crise de ansiedade por conta disso. Ah, eu estou prestes a fazer uma prova, seria aquela ansiedade costumeira de, né, o frio na barriga, que essa é aquela ansiedade que a gente tem naturalmente, como o medo também, né? Existe o medo e a ansiedade natural, que é aquele, por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu tenho que sentir um medo de atravessar essa rua, medo de ser atropelado, porque senão eu vou fazendo tudo, né? E a minha vida tá em risco. O medo natural, a ansiedade natural do frio na barriga. Agora, se eu vou fazer uma prova, e porque eu vou fazer uma prova, eu simplesmente tenho aquela sensação de não conseguir respirar, parece que o ar tá faltando e não vem, o coração, taquicardia, aí eu estou numa crise ansiosa, tá? Não significa que eu estou no transtorno de ansiedade. Então, é muito importante a gente também entender o que a gente está vivendo de ansiedade. É uma ansiedade que eu tô vivendo porque eu tô num período um pouquinho mais conturbado, então tá, né, eu tô ficando um pouco mais, assim, descompensado, desregulado e preciso me regular e tá tudo bem? Ou não? Eu tenho tido isso constantemente, eu tenho tido essa dificuldade e agora eu preciso de ajuda para me regular. De repente, eu preciso de uma terapia, de repente, eu preciso passar num psiquiatra, de repente, eu preciso até tomar uma medicação. Então, enfim, reconhecer em nós, olhar para nós, não nos perder de vista. Olha, nesses pontos aí, tanto nos vídeos da Cris quanto na pergunta e na dica reflexiva, a gente colocou um versículo. Se você abrir a Bíblia, você vai ler inúmeros, mas são inúmeros versículos que falam sobre preocupações, ansiedade, medo. A Bíblia é o nosso manual da vida. Se lá tá alertando tanto, é porque Deus já sabia que nós teríamos problema com isso. Então, coloque um olhar mais focado nisso, não no problema, em você. Você não deve olhar para a ansiedade, olhe para você. Tenha autoconhecimento, autorreflexão, autocuidado. Não deixe que essa ansiedade que hoje vem crescendo fique aí e você vai reprimindo ela até o dia que chegar dessa... Lembra da bola que a gente reprime? E aí quando ela volta, o retorno do reprimido vem com tudo. Então não reprima esses sintomas. Busque ajuda, busque orientação, se olhe, se cuide e pratique uma vida mais saudável. Exercício físico, tomar água, pequenas pausas no seu dia, né? Para que você possa se autorregular, para você ter uma vida com mais qualidade.